Eu tenho uma palavra hoje para você, que você já deve ter lido várias vezes, que você já deve ter escutado muitas e muitas pregações, como eu também já ouvi. E hoje, eu lendo novamente essa palavra, eu me deparei com algo que eu não tinha ainda anotado e eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia em Lucas. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 10. Eu vou escrever aqui também nos comentários. É Lucas 10. Nós vamos abrir do 38 até o 42. Lucas 10, 38 ao 42. Amém, amém? Vou esperar só um minutinho para que, se você estiver aí abrindo, você também possa acompanhar o texto bíblico. Vamos ler Lucas 10, 38 ao 42. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava preocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: "O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar." Aí o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você está agitada, preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela." Amém? Provavelmente você já ouviu esse texto, e se você não ouviu esse texto, amém também, porque ele é um texto muito rico que nós vamos ter nessa noite. Eu acabei de ler na versão NTLH e eu vou ler agora na versão Almeida, Revista Atualizada. Da Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com os serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: "Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar." Respondeu-lhe o Senhor: "Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada." Eu quis ler em dois textos, em duas versões diferentes, porque eu acho que se complementa muito e fica muito rico o nosso texto. Eu quero trazer para vocês uma perspectiva interessante sobre isso. Por quê? Deixa eu te levar para os tempos de Jesus agora. Eu e você estamos sendo transportados a 2022, 2023 anos atrás. Nós estamos lá, caminhando naquela terra, alguns com sandálias, outros sem. Apenas os que tinham sandálias eram aqueles que tinham riquezas. Aqueles que não tinham sandálias, eles eram pobres ou não tinham nem trabalho, não tinha como ter essas sandálias. Nós tínhamos também vários filhos, várias mulheres aí trabalhando, muito no manual. Nós tínhamos vários homens estudando sobre a lei e tudo mais. E aí vem um ponto importante. A mulher nessa história era uma situação um pouco complicada. Por quê? Na época de Jesus, as mulheres elas não tinham uma... Te explico. Você lembra daquela história verídica que nós temos da multiplicação dos pães e dos peixes,
nós encontramos essa história em João. João 4:27. Deixa eu até abrir João 4:27 para eu ler para você. João 4:27. Pronto. Naquele momento, deixa eu pular um para cima. Era da mulher samaritana, ok? Então tá, João 4 e vamos ler o 26. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com vocês sou o Messias. Naquele momento chegaram os discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Vai voltar. Esse texto aqui de João, ele fala daquela samaritana que estava lá pegando água e Jesus se aproxima dela, certo? Quando Jesus se aproxima dela e começa a falar com ela, ela se assusta. Ela se assusta. Por quê? Porque mulher não podia falar com o homem. Não podia olhar para o homem, falar com o homem. Elas não tinham voz, elas não tinham ambiente, elas não tinham lugar. Então, como assim, Jesus, você estava falando com uma mulher? É muito claro no estamos lutando por nossos direitos e tudo mais. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero explicar para você por que Marta teve uma reação e Maria teve uma reação diferente. Então, estou te dando um contexto. Naquele momento que eu te falei sobre os peixes e sobre os pães, eu não vou ler o texto com vocês, mas vai estar escrito várias vezes a seguinte coisa. Comeram, sobraram 12 cestos de pães, tantos cestos de peixes. E essa contagem foi feita tirando mulheres e crianças. Você já reparou nessa frase? Pensa aí comigo. Se você já leu essa frase e ficou assim, nossa, mas como assim não contaram as mulheres? Fazer um aniversário, beleza? Mas há 3 anos atrás, quando nós fazíamos uma contagem de pessoas, eu bem contava as crianças, hein? Eu bem ia contar as mulheres, porque elas comem, hein, gente? Eu como bem, eu sou boa para comer. Então, como assim não contaram as mulheres e as crianças? Em Êxodo 12:37, tem essa frase. O 12, o 37, diz assim: os israelitas saíram a pé de Ramassés e foram para Sucote. Era mais ou menos 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Sem contar. Esse aqui era aquele povo que estava saindo do Egito e dando toda aquela caminhada no deserto. Sem contar. Beleza, por que eu estou te contando todas essas coisas? Agora, com essas informações, você imagina mulheres. As mulheres não tinham acesso a esse conhecimento. Porém, veio Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, trazendo o Evangelho para quem? Para as mulheres. E aí você vai lembrar, vai pensar assim, nossa, é verdade. Por isso, talvez naqueles textos, quando se chegavam as crianças naquela correria, chegavam os discípulos e diziam o quê? Não, vamos para lá, vamos brincar. Por quê? Porque não era aberto para as crianças, meninas, meninos, não tinha acesso.
Era coisa para gente que tinha entendimento, coisa para pessoa rica. A palavra do Senhor era para aqueles que eram abastados, que vinham de uma genealogia boa. Se o meu nome não tivesse aí, né, nos meus antepassados, eu nem teria acesso. Eu era uma gentia aí. E aí você vai lembrar também desse nome, os gentios. As mulheres, as crianças, elas não tinham acesso. Os homens tinham acesso, mas a forma que Jesus trazia era diferente, não era? Voltamos agora para Marta e Maria. Dene, quando eles me contavam essa história de Marta e Maria, eu sempre achava que a vilã da história, era a Marta. Porque a Marta não parava. Eu ficava pensando, sabe? Porque a Marta não entendia que era Jesus que estava aí sentado. Como é que essa Marta não parou e ficou com Jesus? E eu, assim, mentalmente eu ficava na minha cabeça, nossa, essa Marta. E aí eu fiquei pensando, gente, a Marta estava fazendo o que na época era o correto. Ela precisava servir o Rabi que chegou, ela precisava servir o mestre da melhor forma possível. Melhor forma, do jeito certo, da forma certa, porque era muito importante o que estava acontecendo. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tinham pessoas que não tinham entendimento ainda de quem ele era, mas ele era uma figura masculina importante daquele momento. Então a Marta estava sendo joia, perfeita, ela estava ali fazendo o que era necessário ser feito. Você já parou para pensar nisso? Que interessante esse contexto histórico, dizendo que ela estava no lugar dela. Ela estava no lugar dela. Ela estava dando o melhor que ela podia dar. E por que o serviço? Você acha que tendo um rabi na casa, querendo ver o que estava acontecendo, quem é esse? Uns seguiam porque queriam ver milagres. Outros seguiam porque estavam tendo o entendimento do Espírito Santo que ele era o Messias. E outros seguiam porque estavam alguns seguindo. Então bora, tá o povo andando, vou também. Bem assim. Na casa de Maria e de Marta, provavelmente, ia dar aquela festança. Então tinha muita coisa para fazer. Marta estava na sua posição correta de dizer assim, Maria, vamos, porque, Jesus, por favor, você está vendo? Olha o que está acontecendo. É isso que Marta estava tentando dizer. Ela estava dizendo, Jesus, olha quanta gente está vindo, Jesus. Olha tudo que eu preciso fazer. E aí vem Maria. E aí eu fico pensando em Maria agora. Eu fico pensando, Maria devia ter sentado ali perto de Jesus e ter só pensado assim, eu sei quem é esse cara. Ele tem palavras, ele tem sabedoria e ele tem entendimento para mulheres. Ao dizer que uma mulher se colocou aos pés de Jesus, significava que Jesus deu lugar a ela para que ela se chegasse perto. Os que ficavam aos pés, você tem que imaginar que era aos pés, não se olhava para cima. Era falta de respeito. Era promiscuidade da mulher. Mas diz que ela não apenas ficou perto, mas ouviu, escutou, entendeu os ensinamentos de Jesus. A palavra vai dizer ali que no 39 vai dizer que a Maria estava sentada aos pés ouvindo-lhe os ensinamentos. E se ela estava ouvindo, significa que Jesus estava falando com ela. Significa que um homem que na época não tinha essa cultura estava abrindo o coração para essa mulher e falando sobre as coisas do alto.
Rabi em casa. Eu preciso... E a outra, gente, ele tá falando comigo? A palavra tá vindo para mim. Veja que interessante. Você já tinha parado para pensar nisso? E aí vem, acabei de ver aqui o comentário do pastor, coração ensinável. Exatamente aquilo que eu vou falar agora. Ela tinha. Essa era a luz que ela tinha. Ela estava em obediência, ela estava entendendo, ela estava vendo o que estava acontecendo, mas ela ainda não tinha sentado aos pés e escutado a ponto de aprender. O que eu quero te dizer? Maria estava em obediência, fazendo o correto e tudo mais. Mas o que Jesus queria era que tivesse entendimento. O que ele queria, era que ao sentar-se aos pés percebesse que aquela palavra não era apenas uma história, mas era algo que ia mudar a vida completamente. E ao sentar aos pés, e que eu tenho que ter fé, mas também que eu tenho que praticar. Eu te conto essa história com Maria como aquela que realmente parou e ouviu. Mas eu quero te trazer ainda mais uma perspectiva. Amém, irmãos? Estão comigo? Eu espero que sim. Desculpa se eu confundi Maria e Marta em algum momento, tá? Eu espero não ter confundido vocês. Mas o que eu quero te contar, e que eu fiquei também muito impressionada de como o Senhor não dá ponto sem nó, esse nosso Deus. Ele não quer que eu e você sejamos apenas Marta, escutando, ouvindo, entendendo, lendo. Você vê a diferença entre as duas? Uma só faz, a outra só ouve. É a perfeita harmonia que Cristo quer trazer nesse texto. Ele está dizendo para Marta o seguinte: Marta, você faz o suficiente, você é muito boa e continue. Porque o teu serviço é essencial e eu preciso realmente comer daqui a pouco. Ele está aprovando o que Maria está fazendo, ele não está desaprovando a obediência dela e a hospitalidade dela. Mas ele a chama para perto e fala assim: não adianta você só fazer, filha. Você precisa entender por que você faz. A intenção do teu coração, ela vale muito. A intenção do teu coração tem que estar alinhada com o meu querer, com o meu agir. Então, se você só faz boas obras e não me tem, você não está fazendo boas obras, você simplesmente está fazendo um serviço. Mas será que você está me agradando? Não. Colocar um coração ensinável, dar valor a
esse momento de ensino, dá valor a esse momento que Jesus parou e olhou. Jesus parou e falou com ela. Que tremendo, gente, para aquela época. E você vai ver Jesus fazendo isso várias vezes. Nós temos várias e várias e várias histórias. Com Jesus falando com mulheres, com Jesus protegendo mulheres, com Jesus sentando com prostitutas para conversar, para abençoar, para curar, curando crianças e falando com homens também. Então Jesus vem trazer essa unidade e vem dizer, mulher, aqui está o reino de Deus, entre. Criança, vem, criança, é aqui. Homem, aqui é teu lugar. Jovem, venha, tem lugar para todos. Velhos, estejam aqui. Viúvas, órfãos, aqui é o seu lugar, o reino de Deus. O convite que ele faz para mim e para você é que a gente una essas duas coisas. Que a gente continue em obediência, mas que a gente não esqueça que o ensino dele é a base de toda obediência. E eu quero dizer para vocês que não adianta realmente a gente só fazer. E nem apenas só ouvir. Essa junção é linda, essa junção é santa. Tanto é que em Efésios 2, do 8 ao 9. Deixa eu abrir aqui para a gente ler. Efésios 8 ao 9. Efésios 2, 8 ao 9. Eu vou ler. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A graça, ela nos salva. Eu onde for, e daí? Obras. E ele vem dizer para nós que é por graça, para que nem eu e nem você venha dizer que é porque eu sou bom, é que eu serei salvo. Porque eu sou autossuficiente, porque se eu sou suficiente, porque eu sou bom, é porque a graça é imerecida, meu irmão. Dá tudo que a gente tem. Se o nosso coração dele. E é por fé que eu e você vamos alcançar muitas coisas que Deus tem para nós. Mas independente disso, ele ainda vai dizer que se eu tenho muita fé, pouca fé, obras, ele junta tudo isso e diz assim: a graça que eu lhe dou é imerecida. E você, querido, você, Dene, você não pode se gloriar porque a glória é minha. Graça imerecida de Deus. É isso. A Marta e a Maria vão nos ensinar algo muito legal. O texto por si só vai nos trazer o entendimento de que a gente precisa ser Maria agora. Porque Marta significava toda a cultura daquele tempo, significava tudo aquilo antes de Jesus. Marta é como se fosse uma figura de linguagem, um exemplo, um estereótipo de como os cristãos, como os crentes, como aqueles que criam em Deus estavam agindo. Obras. E ele vem e chama para perto e fala: aqui, sentada aos meus pés,
É que eu vou te dar palavra de vida eterna, palavra que transforma. Palavra que vai fazer você ser transformado, ser realinhado, ser reajustado, ser restaurado. E me encanta esse texto. Marta não é a vilã, mas ela é aquela que precisa converter o seu coração agora, que precisa se posicionar, que precisa renunciar e entender que ela precisa ter fé. Entender que nem tudo é com a mão dela. Entender que Jesus muitas vezes, Deus muitas vezes vai pedir para mim e para você sentarmos e apenas filho, filha, espera. Sabe? Aí eu já quero lá ajudar ele, quero ver se eu consigo. Será que Deus não precisa aí de uma ajudinha para ver se eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Bem pensando, né, na Marta, assim. Será que eu já não faço um bolinho? Vai chegar com fome, Jesus. Será que eu não... E Jesus fala assim: aquieta o coração. Espera. Me escute. Me ouça. Ele chama eu e você essa noite para escutar o que ele tem a dizer. Ah, ele tá quieto. Ah, ele não tá falando. Ah, você parou para ouvir? Eu parei para ouvir? Ou eu pedi alguma coisa, orei alguma coisa e já saí correndo? Deus que me fale no caminho. Meia hora chorando. Oh, Deus, por favor, meia hora ali, né? Conversando e falando e falando. Oh, Deus, me dá uma resposta. Amém. E sai correndo. E Deus que te alcance, né, irmão? Deus que me alcance, irmão, porque a gente vai, ó, correndo, tem coisa para fazer, tem filho para arrumar, tem comida aqui para... E Deus fala: Marta, 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 tá preocupada demais. Tá fazendo coisa demais. Aquieta o coração, que eu quero te contar coisas novas. Aquieta o coração, tu tá preocupada demais com o serviço. Aquieta. Respira. E ó, fecha um pouquinho a boca e abre o entendimento, abre os ouvidos para você entender o que eu quero de você nesse tempo. E talvez o que Cristo vai te dizer, o que Deus vai compartilhar com você, não são coisas que você vai gostar. Vai ser um puxão de orelha. Mas que bom. Nós crescemos. Nós crescemos com cada disciplina que vem a nós. O Senhor, quando fala sobre disciplina, sobre organização na Bíblia, Ele não está falando sobre algo ruim, pejorativo, chato. Ele está falando de salvação. Espírito Santo, a Trindade toda. Quando ela fala que você precisa sair deste caminho e ir para aquele caminho, e é um caminho de disciplina, é um caminho de realinhamento. Tem dor? Tem. Check aí na dor. Tem renúncia? Check também aí na renúncia. Tem desprendimentos? Tem. Tem. Mas sabe o que mais tem? Entendimento de quem é Cristo. Fé. Alegria. Paz. Uma paz que não dá para explicar. A própria palavra fala isso, né? Ela excede o entendimento da gente. De tão grandiosa que é essa paz. Quando você e eu fomos disciplinados na nossa vida,
conversar com você, eu preciso te alinhar novamente. Você acha que a gente faz isso porque a gente não gosta da pessoa? Deixa eu te falar. Eu faço muito aconselhamento, eu direciono pessoas, eu amo pessoas e tudo mais. E bora, não vamos? Aí eu não sei o que eu faço contigo. Mas uma coisa é certa. Eu amo essas pessoas, por isso que eu me importo. Se eu não me importasse, eu não ia te direcionar, meu Deus do céu. Se você não se importasse com os seus filhos, você deixaria eles fazerem o que eles quisessem, a hora que eles quisessem. Mas você não faz isso, porque você ama. O seu empregado aí, deixa fazer o que ele quer? Não! Você ama o seu trabalho, você ama aquele ambiente, você o ama também, porque você contratou ele, agora você é responsável por ele, e porque você quer que caminhe bem e tenha um bom andamento, você vai treiná-lo, você vai discipliná-lo. Então essa palavra disciplina, ela é tão boa, na verdade, que a gente que faz virar ruim. E aí quando vem uma disciplina, como provavelmente, eu imagino Marta levando puxão de orelha de Jesus, só pensa. Marta sabendo que ela ia estar com a certeza, gente. Gente, ela estava com certeza que a Maria estava errada. Ô Jesus, manda essa mulher me ajudar. E Jesus fala, não, é você que tem que se ajudar, minha filha. Porque a partir de agora as coisas mudaram. Mas esse soar não significa verdade, porque Cristo estava dizendo assim, ó, filha, larga a panela aí e vem aqui sentar aqui aos meus pés para me ouvir, porque eu quero te salvar. Não ficou diferente a tua percepção? Ele quer salvar eu e você. Ele quer que eu e você entendamos de uma vez por todas de que obras e fé caminham juntas. Se não tem fé, as obras são vazias. Se não tem obras, a fé vai fazer o quê? A fé é o ato de realizar coisas em nome de Jesus. É o ato de a gente caminhar enquanto espera. Não é o ato de parar e ficar esperando cair do céu literalmente alguma coisa. Eu quero encerrar com um texto que é de Tiago. Vamos abrir aí Tiago. Tiago 1, amigos, Tiago 1, 22 ao 25. Tiago 1, do 22 ao 25. Eu vou ler, ok? Vamos lá. Tiago 1, 22 a 25. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece da sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém
examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar em tudo que essa pessoa fizer. Você e eu nos olhamos no espelho. Você e eu escutamos a palavra de Deus. Quando a gente não pratica, é como se a gente saísse e já não lembrasse com que camisa que tá, qual é a cor do nosso olho, se o cabelo tá arrumado ou não tá. Enfim. Se tiver e tudo mais. O que é isso, hein? Diga pra mim. Falta de atenção. Isso que o texto está falando. Se você só escuta e você não pratica, você não grava aquilo. A gente precisa praticar. Por isso que na escola a gente tem o quê? Aula, prova. Aula, trabalho. Aula, sei lá, apresentação de trabalhos. E você no teu trabalho tem o quê? A pessoa diz o que você tem que fazer e você faz. Ou você só fica com o que a pessoa falou pra você? Ó, 3 horas vai vir o carteiro, você pega aquela encomenda, já assina, já manda pro vizinho lá e tal. Chegou o carteiro, você só segurou a embalagem e ficou assim. A informação tá aqui, ó. Mas se você não realiza essa informação, você não cumpriu com aquilo que o Evangelho tem proposto para nós. É isso aí, meus irmãos. Evangelho é ouvir e praticar. Se você só ouve, todo domingo vai para o culto, celebra, adora, amém, que coisa boa. E durante a semana você não pratica aquilo, ou você não consegue aplicar aquilo, você não está conseguindo ainda viver o Evangelho de Cristo. Se você está durante toda a semana só fazendo, pode ser para a igreja também. E eu já trabalhei tantas vezes, já trabalhei muitos anos da minha vida antes de ser missionária, sem eu e você coisa, batendo no peito falando que é crente, que é cristão. Se você não está praticando com o coração ali, você não está vivendo o que Cristo propõe para nós. Eu e você precisamos ouvir e praticar. Ouvir, entender e praticar. Ó, meio a meio. E o principal de tudo é que o meu e o seu coração estejam alinhados com Deus, alinhados com o Senhor. Eu não posso vir dar essa palavra, meus irmãos, da boca para fora. Não tem sentido algum. Já fiz isso no passado? Fiz. Eu tive uns 2 anos que eu não tinha entendido ainda meu propósito, eu não estava alinhada ainda e eu realmente trabalhei, gente. Eu trabalhei duro para Deus. Trabalhei muito duro. Abençoei muita gente porque Deus, mesmo nas minhas imperfeições, Ele ainda continuou trabalhando, mas eu fui morrendo aos poucos estando em cima de um púlpito. Eu fui morrendo aos poucos, sei lá, servindo uma comunidade gigante de pessoas. Foi antes dessa igreja, foi antes, né, desse tempo. E quando eu me converti de verdade, eu pedi a Deus perdão por aqueles anos que eu não tinha tido aquele entendimento
De um dia para o outro, você tá ali num púlpito ou você tá ali falando com alguém. Tu acha que eu cria? Eu não cria. Eu não acreditava no poder de Deus, mas eu falava para as pessoas. E ainda brigava com as pessoas que diziam que não, que eram sinceras. O que eu quero finalizar contigo nessa noite é que Deus, Ele nos conhece, gente. Ele sabe o que passa no meu e no seu coração. Então não adianta a gente ficar dando voltas nas nossas orações. Não adianta a gente ficar fazendo de conta coisas com Deus. Não adianta. Ele quer de mim e de você sinceridade. Ele quer de mim e de você que você chegue e diga, olha Deus, eu não estou realmente conseguindo alinhar, eu estou precisando de ajuda nisso. Me direciona para alguém, Senhor. Coloca pessoas na minha vida. Cala minha boca se é para eu falar coisas que são impuras, impróprias, ou eu não quero ser como os religiosos que falam do Senhor e não vivem o Senhor. Irmão, irmã, sejam sinceros. Quando a gente se convence do nosso pecado, a gente muda. Convença-se, irmão. Se sentar aos pés de Cristo. Se você acompanhar pessoas que frutificam na sua vida, e você vai conseguir, meu irmão. Você vai conseguir. Eu tenho certeza que Deus não deixou de abençoar as pessoas na época em que eu não estava me entendendo muito bem, porque Deus não precisa de mim, gente. Ele não precisa de mim. Mas eu, quando eu tive entendimento de que aqueles anos que eu fiquei que nem Marta ali, ó, trabalhei muito, renunciei muita coisa. Mas o meu coração não estava naquilo, meu coração era triste. Um dia em que o Senhor me convenceu do meu pecado e me disse, filha, você é isso, e nós precisamos mudar. Você vem ou você fica? E eu escolhi ir. Eu escolhi transformação e regeneração de uma vida que antes não tinha Jesus e agora tem. Quero te encorajar, meu irmão, a que você aplique essa palavra no seu coração, a que você honre a Deus sobre todas as coisas e que você seja muito feliz nessa caminhada com Cristo. Amém? Eu vou orar para a gente terminar esse tempo. Deus, obrigada pela tua palavra. Me ajude a aplicar tudo que eu preciso aplicar. Ajude os meus irmãos também a aplicar tudo que eles precisam. E que a gente possa te servir, te adorar em espírito e em verdade, sabendo que a graça não é porque eu sou boa ou porque eu sou ruim, mas é porque o Senhor me escolheu e escolheu meus irmãos. Nos ajude nessa noite a te agradar, Pai. Em nome de Jesus, aplica nos nossos corações essa palavra e nos ajude a sermos cada dia mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor ilumine você no seu caminho. Se você tem muitas dúvidas, procure pastor, procure o líder da sua célula, me procure se você quiser.
Não deixe de aprender dessa palavra viva que é a Bíblia. Não deixe. Que Deus te abençoe, te guarde e que a sua família esteja protegida aos braços dele. Um grande abraço para vocês. Que vocês estejam bem e saudade já da igreja. Sintam-se abraçados aqui por mim, de Maringá, no Paraná, da Jocum. Você hoje esteve aqui dentro da base missionária da Jocum. Cheio de missionários aqui. Se tivesse de dia eu mostrava para vocês. Se eu virar aqui vai estar todo mundo ali e tudo mais, nas casinhas deles. E no dia a dia nós trabalhamos